Oi, Dani, tudo jóia? Oi, Ângela, tudo jóia com você? Tudo. Dani, estamos nos devendo um café, que saudade, quero te encontrar pessoalmente. Estamos, gente, a gente ama café, eu e a Ângela, só que as nossas vidas estão tão corridas que a gente não tá tendo tempo de se encontrar pessoalmente, né? A gente tá se encontrando quase mais nas gravações, né, Ângela, do que pessoalmente, Ex- mas nós vamos Exato. substituir aí a nossa ausência, me comprometo a tomar um maravilhoso café contigo, Ângela. E nos comprometeremos. Bom, então hoje, né, com outras amigas que possivelmente estarão aqui com a gente, a gente resolveu conversar sobre uma frase muito bacana que a Dani ouve muito nos atendimentos dela, que é: tenho tudo para ser feliz, mas não sou. Quando a Dani me falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, putz, Dani, essa frase é muito bacana, porque, de fato, se a gente não para pensar nela, né, Dani, com consciência e com intencionalidade, o tudo, ele fica muito subjetivo. E aí a pessoa, ela se prende na dúvida. Poxa, eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou. E aí a gente vai muito para aqueles pensamentos reativos, penso eu, esse tudo, ele está relacionado a bens materiais, aquilo que eu consigo estar com dinheiro, sabe? Tipo, viagens, morar bem, festas também, né? Cursos, tudo aquilo que eu posso me satisfazer materialmente, sabe? Que eu posso comprar, que eu posso consumir. Na verdade, eu acho que é consumir, né? Então, tudo está relacionado àquilo que eu posso consumir. Só que se a gente restringe o tudo da nossa vida ao consumo, aos bens materiais, ou ao que o meu trabalho pode me proporcionar, ainda assim fica um pouco pequeno perto do todo da nossa vida, né? Porque se a gente de fato não tiver bem intimamente, e esse intimamente não necessariamente tem a ver com ter um relacionamento, com ter uma família estruturada, com ter um bom trabalho, com ter o que a sociedade acha que a gente tem que ter, fica muito difícil alcançar mesmo, porque a gente pode ter ali os bens materiais, fazer as viagens que a gente quer, os cursos, se conectar com pessoas interessantes que a gente admira e tudo, mas não saber aproveitar essas oportunidades. Ou também não conseguir, né? Porque às vezes a gente está lá, mas a gente não consegue extrair o melhor daquilo, né? Como quando a gente sonhava em estar em Paris, sonhava em conhecer determinada pessoa ou figura importante. Então, eu acho que a nossa intimidade, quando a gente conecta, né, de verdade com a nossa essência, a gente consegue ver essas coisas de um outro ângulo. Não só daquele que, tipo, eu estou aqui, eu tenho que aproveitar. Não, eu estou aqui, eu tenho que curtir, eu tenho que sentir, eu tenho que viver esse momento, né? Aí, Dani, eu vou puxar um pouco a sardinha, porque muitas vezes isso serve para relacionamento também. A Sim, gente com pensa, certeza. tipo assim, tô com idade, né? Tenho que, tenho que. E aí você consegue, mas você está tão presa no tenho que, e aí tenho que mostrar, tenho que provar, que você acaba deixando de curtir o relacionamento, deixando de conhecer verdadeiramente, intimamente quem está do seu lado, porque você está presa em outras coisas. E aí vem conflitos para essa relação que poderiam nem existir se de fato você tivesse presente na essência do vínculo. Então, Dani, tipo assim, para a gente dar um start aí, eu associei muito esse tenho tudo, mas não estou feliz, a gente se distanciar da essência, sabe? Do que a gente quer, do que a gente está buscando, do chegar lá e não estar satisfeita. Eu mais ou menos construí por aí, quando você me falou daquela primeira vez e eu fiquei pensando. Sim, e é como você disse, é um tema recorrente nos meus atendimentos, porque a pessoa chega para mim e fala assim: ah, mas eu tenho tudo, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho uma, né, roupa para vestir, eu me alimento todos os dias. Então a gente sabe que a realidade da pessoa ela consegue ali se manter e ela consegue, enfim, fazer as atividades do dia a dia dela. Só que quando, né, vem esse tema, a gente está falando de algo muito mais profundo. A gente está falando de muitas vezes uma dor, a gente está falando de um vazio. E hoje em dia, né, Ângela, as pessoas falam muito desse vazio que sentem, dessa falta de preenchimento. E, inclusive, muita gente vai buscar um relacionamento amoroso buscando esse preenchimento. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Você está indo para esse relacionamento, mas será que você está realmente pronta para esse relacionamento? Será que você não está ali buscando nesse relacionamento uma cura para sua dor mais profunda? Então, são coisas que a gente começa a pensar quando vem com esse tema, né? Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou. Então, a grande pergunta para eu já começar as minhas tijoladas aí do dia é: e o que te falta, então? Qual é a sensação que você sente? Qual é o seu vazio?
Porque se eu tenho tudo e eu não estou conseguindo, aí existem algumas linhas também de coisas que eu acho importante pontuar. Por exemplo, você tem tudo, mas você acredita piamente que você só vai poder ser feliz quando a sua vida estiver inteira resolvida? E eu preciso dizer, né, Ângela, que isso é um pensamento infantil. A criança que tem aquele pensamento mágico lá dos desenhos animados, da Branca de Neve, da Disney, de que a vida em um determinado momento vai virar uma mágica e que o príncipe vai chegar e que os passarinhos vão arrumar a sua casa, e, enfim, você não vai precisar estressar no trabalho. Então, se você está esperando esse momento para você ser feliz, eu sinto te dizer que você vai se frustrar, porque este momento não vai chegar. E nós temos dias bons e dias ruins. Temos dias que a gente está estressado. Estava até falando com a Ângela, semana passada, minha vida, gente, deu assim. Um dia deu tudo errado na minha vida e acontece. As pessoas acham que nós, por sermos pessoas que trabalham com autoconhecimento, com terapia, as pessoas acham, né, Ângela, que a gente não tem BO para resolver, que a gente está todo dia sorrindo e acenando. E não é assim. Nós somos as primeiras clientes nossas, né, Dani? Exato! E todos os dias, gente, todos os dias eu faço terapia comigo mesma. Eu penso no que está acontecendo na minha vida, eu tento observar os meus movimentos, entender para onde eu estou indo. E às vezes é até uma coisa importante dizer. Às vezes a gente também precisa de ajuda, né, Ângela? Sim, sim. E pedir ajuda, né? E saber pedir ajuda, porque assim, tem dias que não dá para dar conta. Tem dias que a carga vem muito grande. Só que se eu ficar sentada esperando que os meus dias sejam todos maravilhosos, eu vou me frustrar. Porque, gente, eu aprendi na pele. Porque eu também era essa pessoa que esperava que todos os dias fossem da Disney. A gente vai ter dias que as coisas vão fugir do controle. A gente vai ter dias que a gente vai estar triste, que a gente vai estar chateado. Tem dias que alguém vai te falar uma coisa que você não gostou. Então, assim, ficar esperando essa mágica acontecer para você ser feliz não vai resolver seus problemas. Muito pelo contrário, vai te colocar numa frustração imensa. E essa frustração daí é aquela sensação de que você faz tudo e nada tem aquele sabor da vida, nada parece que está gostoso, que é legal. Então, eu vejo muito que tem esse lado, tá? Então, é a primeira observação que eu tenho. Um outro lado que eu vejo muito, por ser terapeuta sistêmica, é quando a gente também acaba se sabotando. Como assim? Ah, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho boas coisas, mas lá internamente eu me sinto culpada. E eu estava falando isso hoje para uma pessoa que eu estava conversando. Porque justamente o nosso tema da conversa era esse, de parece que quanto mais eu faço, mais desconfortável eu fico perante a minha família. Então, muitas vezes a gente quer ser feliz, mas por uma lealdade interna, a gente acaba se sabotando, colocando defeito em tudo, para não ser feliz, porque na verdade, na real, a gente tem medo e culpa misturados. A gente tem medo de ficar muito diferente da nossa família e a gente sente uma culpa absurda por estar justamente diferente deles, né? Porque quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento e de crescimento, a gente vai ficar diferente dos outros. E isso é uma coisa que nem todo mundo fala. Então, pode acontecer de você perder amigos, perder assim, se afastar. Pode acontecer de você olhar para sua família e pensar assim, eles não pensam como eu. E tá tudo bem, não tô falando para você daí também, né, brigar com todo mundo, mas a gente passa por um processo. Só que às vezes as pessoas ficam preocupadas em, né, acontecer alguma coisa ali e sabotam o próprio processo da felicidade. E a E Dani, e assim, nisso aí que você falou, tipo assim, às vezes não é nem briga, né? Eu e você, a gente já trocou muito isso, que, tipo assim, é uma seleção natural, né? Tipo assim, você vai se enxergando de outra maneira, se permitindo outras escolhas e se aproximando de outras pessoas. E o vínculo que você tinha muito próximo com outras pessoas vão se afrouxando. E isso não Uhum. significa que eu estou ignorando, eu estou evitando. Não, é que agora, nesse A momento, eu vida tenho mais seguiu. conexão com, né? Então, tipo, Exato. a coisa do pertencimento, ela também é muito mutável, né? Ela também é impermanente. E isso é muito Sim. bacana, porque é o peso, né, Dani? Tipo assim, eu vou deixar de pertencer à minha família, ao meu grupo de amigos, e eu vou parar onde? Exato. Exato. E aí é o medo de você não ser aceito em outro grupo ou de você, enfim, né, perder aqueles familiares. Só que, gente, uma coisa que eu tenho de experiência aí de muitos anos estudando constelações, ninguém deixa de pertencer por ter ficado diferente. Só que às vezes nós mesmos nos excluímos. Ah, eu fiquei muito diferente, então eu já não vou mais no almoço de domingo da minha família.
Ah, aquela pessoa assim fala umas coisas que eu não gosto muito e daí vai dar briga, eu prefiro não ir. Então, existem situações que nós mesmos acabamos nos excluindo. Então, a pergunta é, né? A questão é, até que ponto você está disposto a bancar essa culpa, essa sensação, em nome dos seus sonhos, dos seus objetivos e da sua felicidade? Porque, gente, a felicidade só vem quando a gente está trabalhando em prol daquilo que a gente acredita. Então, eu convido você para fazer essa reflexão. Será que também você não está presa aí numa lealdade profunda na sua família? E aí você tem realmente tudo, né? O que as pessoas mais desejam para ser feliz, mas você não consegue, porque você está olhando Dani, para trás e não para frente? queria que você explicasse um pouquinho sobre lealdade, porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo, mas elas não sabem o termo Boa. na parte sistêmica, como é que funciona. Lealdade basicamente é uma repetição. Então, se eu tenho, por exemplo, né, eu brinco com meu pai que a gente é pobre desde Adão e Eva. Então, se eu venho com uma família que não teve dinheiro ao longo de muitas gerações, a minha tendência é repetir esse padrão, por justamente querer pertencer àquela família, porque nós temos esse desejo profundo de pertencimento ao nosso clã. E não só o desejo, nós pertencemos ao nosso clã. Então a gente é como se tivesse herdado essa memória de pobreza, percebe? E aí, para mim é muito mais fácil ser leal na pobreza, se eram pessoas muito sofridas na tristeza, no serviço duro, né? Ai, aquela crença de que eu tenho que trabalhar muito para poder conseguir as coisas. Então, eu faço lealdades. E quando eu percebo, isso inconsciente, tá, gente, que eu estou sendo desleal, eu posso sim entrar no processo de autossabotagem para voltar a ser leal. Então, às vezes, é um negócio que estava tudo arranjado para dar certo, que ia me dar uma grana muito boa, e de repente deu tudo errado. Às vezes, é um relacionamento com uma pessoa super bacana, e a Ângela vê isso muito, e aí, de repente, o troço desgringola e acabou tudo. E aí a pessoa fica assim sem entender nada. Muitas vezes existem sim lealdades inconscientes aí atuando na sua vida. E a ideia não é buscar culpados. Ah, a culpa é do meu trisavô que foi pobre, que não teve sucesso. Não. É só você corrigir a sua postura. E aí pensar nisso, né? Tá. Eu estou então sendo infantil porque eu quero coisas que sejam maravilhosas 100% do tempo. Isso é um ponto um. Ou eu estou sendo leal àquilo que já aconteceu, aquilo que já foi. Isso é o ponto dois. Porque assim, gente, a felicidade, ela precisa ser bancada. Assim como a riqueza, assim como um relacionamento bom, né, Ângela? A gente tem que bancar isso. E bancar isso tem um preço. O preço é conviver com a culpa, o preço é você ter que lidar com, às vezes, críticas, às vezes com gente alfinetando. Tenho certeza que a Ângela já fez atendimentos de mulheres que falam assim, nossa, mas as pessoas comentam do meu casamento ou comentam do meu namoro, e parece que é aquela famosa inveja, o olho grande que a gente fala. Então, a gente precisa também bancar isso, para que a gente de fato encontre a felicidade. Mas a felicidade real, gente. A felicidade daquilo que é possível ser. Ninguém é feliz 100% do tempo, por mais que a gente entre lá no Instagram da vida e parece que as pessoas estão sempre bem, sorrindo e acenando, como diz o filme. E não é isso, né, Ângela? Não é assim que as coisas Exato, acontecem. exato. E Dani, quando você pergunta lá, né, o que você precisa, então, né, para ser feliz? Eu não lembro exatamente da pergunta, foi mais ou menos isso. Assim, nos estudos de comportamento, a gente perguntaria, né? Percebe que é a interpretação que você dá daquilo que você está vivendo? E se você mudar a interpretação daquilo que você está vivendo, você muda o foco, você para de intensificar uma emoção, tipo, minha vida não está dando certo, que droga, meu Deus, vou pro meu trabalho de novo amanhã, esse trabalho que eu não gosto. Quando você percebe que, tipo, quando você muda a interpretação, na verdade, tipo, beleza, eu vou agradecer pelo meu trabalho, quando eu puder, eu vou pegar a minha autorresponsabilidade e me direcionar para outro caminho, para outro lugar, né? Ter convivência com outras pessoas. Mas é muito da gente ter consciência do que a gente está vivendo e ser intencional. Se eu estou insatisfeita com o meu trabalho, com o meu relacionamento, com as minhas relações, a culpa não é de quem trabalha comigo, não é do meu marido, não é do meu namorado, não é da pessoa que eu estou começando a conhecer. Que responsabilidade que eu tenho nisso, né? É trazer a autorresponsabilidade, né? E o que a Dani falou faz muito sentido, porque a gente sempre está pensando lá na nossa infância.
Só que não tem como, é a origem de tudo. E se a gente quer curar, quer se libertar, quer, né, se sentir mais confortável intimamente, não tem como a gente não olhar para a origem. Porque senão a gente mascara que daqui a pouco a gente cai no mesmo buraco. É, Então, olhando e para a origem, a gente consegue se desprender de padrões inconscientes, que é o que a Dani falou, que é também a lealdade. O que é lealdade? Repetição de um comportamento que eu já vi, que eu já fui exposta durante muitos anos da minha vida, e que para mim aquilo é inconsciente de tão natural que é, porque acaba sendo a forma que eu interpreto as relações, o mundo onde eu vivo. Então, trazer tudo isso muito para a consciência e para como você está interpretando eu tenho tudo para ser feliz e não sou. De que ponto você está partindo? De que você tem tudo? O que é o tudo? É um bom trabalho, uma boa família, filhos saudáveis? O que mais, né? Se questione a respeito disso. O que é o meu tudo? E o que é não estar feliz nesse momento onde eu tenho tudo, né? Então, quando a gente traz isso para a consciência, para a vida real, para a prática, a gente consegue ter atitudes. Atitudes congruentes com onde a gente quer chegar. exato. Lembrando que a Dani também já falou aí, pontuou perfeitamente, que nunca vai estar tudo bem. A gente nunca vai ter as condições ideais. A gente nunca vai ter o relacionamento perfeito. Mas não por isso eu vou pegar isso como uma bengala para tipo, já que não tem relacionamento perfeito, eu vou ficar com esse mesmo. Que aparece de vez em quando, que liga de vez em quando, que desmarca de vez em sempre, que de vez em sempre também sai com outras pessoas. Então, muito do que acontece na nossa vida, que é responsabilidade nossa, porque também muito do que acontece na nossa vida não é só responsabilidade nossa, mas vamos pegar para aquilo que a gente tem controle, a gente tem controle de fato. Então, o que eu posso fazer para mudar, né? Trazer para a consciência, quando eu falo isso com as minhas clientes e quando eu olho para a minha vida e vejo para onde eu quero ir, é tipo, onde estou? Qual é o processo? Eu estou seguindo o processo? Eu estou fora do processo? Porque faz parte também, o processo não é uma linha reta. Eu desvio e volto. Eu desvio e volto, claro, porque a vida oscila. A vida oscila, e hoje eu tô casada, hoje eu moro em Cuiabá, de repente eu posso mudar com o Diogo para Goiânia, ou a gente pode ir para fora do Brasil, enfim, muitas coisas podem acontecer. Eu posso perder alguém muito importante e ter um impacto muito importante na minha vida, mas hoje, onde eu tô, para onde eu quero ir, qual é o processo que eu quero seguir? Porque eu ver que eu tô solteira, por exemplo, e isso representa que eu tenho tudo, mas não estou satisfeita, onde eu tô? Qual é a minha responsabilidade em estar solteira hoje? O que eu preciso fazer? Quais são meus hábitos que estão me mantendo nessa posição? O que pode ser mudado? Então, é trazer um pouco de autorresponsabilidade para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então se eu for uma pessoa responsável, uma pessoa cheia de metas, vai mudar? Não, não vai mudar. O que vai mudar é a forma como você lida com a sua autorresponsabilidade, com aquilo que você quer, com as suas metas, né? Com aquilo que a gente está querendo buscar e trazendo. Porque sim, a vida tem aquela outra parte grande que não nos cabe controle, que acontece fora do nosso controle e que a gente tem que lidar. Muitas vezes a gente lida se debatendo, se revoltando, questionando, e isso também faz parte, isso também mostra para a gente várias direções, vários caminhos, mas é a gente ter a humildade de reconhecer onde eu tô. Poxa, eu quero chegar lá e eu fico só focando no lá, eu não vou chegar nunca se eu não focar no processo. Se eu não reconhecer que hoje eu estou na fase um e se eu não reconhecer que na fase um eu tenho que passar pela fase de engatinhar. Se eu sair da fase um e chegar na fase 10 eu não vou sustentar a fase 10 que foi o que a Dani falou. Eu posso ter um relacionamento bacana, me relacionar com uma pessoa que eu acho legal, que eu acho interessante, que eu admiro, que se deu bem na vida, que é um bom profissional e tal, mas eu não consigo bancar esse relacionamento. E aí eu faço a síndrome da boazinha, porque o cara é tudo, eu admiro ele pra caramba, então tudo que ele propõe eu topo, eu sempre estou disponível, eu ajudo, eu faço, eu dou, eu isso, eu aquilo, e o cara acaba me deixando por quê? Porque ele estava se relacionando sozinho, não tinha troca, eu não me posicionava. Então, é tudo assim, tudo que eu falei aqui em relação à autorresponsabilidade. O que eu estou fazendo para sair desse pensamento de que eu tenho tudo, mas não sou, né? Para onde que eu estou me movimentando? Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou Exato. olhando, E é né? A interessante, Ângela, interpretação. ver que também, muitas vezes, né, nessa frase aí do eu tenho tudo para ser feliz e não sou, pode também ter uma espera, que é o que a gente estava comentando, uma espera de, eu ainda quero que lá na infância alguém me dê o amor que eu não tive.
Então, eu não vou ser feliz agora enquanto o passado não for corrigido. Também acontece, gente. Gente que espera que o passado mude magicamente, que as coisas tomem um outro rumo. E, infelizmente, a gente não inventou uma cura para o passado de mudar, né? A gente não muda o passado. A gente pode mudar a nossa percepção sobre ele. Isso é o que nós fazemos diariamente, eu e a Ângela, nos nossos atendimentos. Mas, enquanto você estiver parada, e isso casa muito com essa questão de autorresponsabilidade, que eu até coloco um termo quando eu faço atendimento radical. Eu acho que a gente tem que ser autorresponsável radical. Se 99% foi responsabilidade do outro, mas 1% foi meu, esses 1% eu vou assumir radicalmente que foi meu. Então, enquanto eu não assumir que eu tenho o poder de olhar para trás, trabalhar aqueles traumas, aquelas dores e ressignificar aquilo, eu não vou conseguir olhar para frente. Então, muitas vezes você sim pode estar parado buscando a felicidade, mas internamente tem um movimento que ainda espera algo lá de trás. E aí as lealdades acontecem, e aí todas as questões ficam travadas na sua vida porque você ainda não está com a cabecinha virada olhando para o horizonte. Você ainda não banca as próximas fases. E essa fala foi perfeita da Ângela, essa comparação. Se você não fizer a fase 1, que é limpar a sua própria casa, limpar você, olhar para as suas emoções, olhar para o seu passado e olhar para as suas relações, e muitas vezes vão ser relações difíceis, enquanto você não fizer o primeiro passo, realmente você vai ficar preso nessa sensação de que você tem tudo e não tem nada. E é horrível, gente. Eu já estive nesse papel. E eu sei o quanto ele é dolorido. Mas é processo. Tudo na vida é processo. E é isso que a gente fica batendo, né, Ângela? Todo mundo, na cabeça de todo mundo, todo dia. Olha, a vida é processo. Não tem como você chegar lá no chefão. É igual um videogame. Você não tem como chegar na fase 10 para matar o chefão se você não tiver passado as 9 fases anteriores. Exato. E Dani, e tipo assim, é legal também essa parte que quando a gente tem a nossa própria história de vida, né? O que aconteceu, todo o desenrolar ali do enredo, dos personagens, dos traumas, de tudo que a gente viveu, e como é que a gente se construiu, né? Construiu o nosso temperamento, construiu nossa visão de mundo, que é única. E de repente a gente encontra alguém para se relacionar que também se construiu e tem as suas diferenças, né? E como fazer, né, essa adaptação? Como fazer esse negócio fluir, essa roda girar, né? Porque no início de qualquer relação é muito mais fácil. A tendência é eu abrir várias exceções do tipo, não, eu entendo, eu tô, tipo assim, porque de fato a gente fica meio encantado, né? É meio que uma cegueira emocional e faz parte cientificamente, tem até uns é, primeiros meses, a gente fica numa coisa, sabe, naquela névoa de abrir exceções, de querer estar falando com a pessoa o tempo todo, de querer estar com a pessoa o tempo todo. Até um certo ponto, isso é funcional. Depois de um certo ponto, passa a ser disfuncional. Porque tem que haver adaptação. Tem que haver um equilíbrio de eu quero te ver, você também quer me ver, mas a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa vida, tem as nossas coisas, e a gente tem que adaptar tudo isso. Mas quando um abre mão, o outro não abre tanta mão, e fora essa parte das exceções que a gente vai tentando se adequar, vem a parte da personalidade mesmo, da visão de mundo do outro, que pode ser um pouco mais dura, um pouco mais machista, dependendo da criação que ele teve. E a sua visão de mundo, criada como mulher, ser uma visão de que você era escutada, você era validada, você podia falar das suas emoções. E aí você vai para o relacionamento e o homem, né, tem a tendência a falar, vai direto ao ponto, você enrola demais. Quando, na verdade, ele também está querendo resolver aquele conflito, aquela situação, mas a forma como ele tenta resolver, muitas vezes faz com que a mulher fique cada vez mais fechada, triste, sem querer se abrir, né? E aí, trazendo para a consciência, se ele quer resolver de fato, será que se ele validar, parar 2 minutos para ouvir e falar, olha, eu não compreendo isso dessa maneira, mas eu entendo que está passando. Acabou o conflito. Não é tipo, vai direto ao ponto. Não, você nunca vai mudar, você vai ser sempre assim. Poxa, não é assim e tal. Se a gente se permite entender o outro, já é meio caminho andado para diminuir 70% dos conflitos, não só no relacionamento, mas nas nossas amizades, nas relações profissionais, sociais, né? Que a gente muitas vezes tem que, pô, se
se proporcionar aquele ambiente de estar com aquela pessoa, muitas vezes sem querer, mas você tem que estar porque faz parte da vida adulta, a gente fazer o que tem que ser feito. E aí você fica na sua cabeça ruminando, ai, que saco, ai, não vai direto ao ponto, ai, não resolve o problema, ai, fica aqui só falando um monte de coisa. Se a gente se der pelo menos uma permissão de ouvir o outro na inteireza dele, no global dele, ele já vai se sentir validado. E ele se sentindo validado, ele vai respeitar que, tipo assim, eu não concordo com você, mas eu te entendo e eu respeito sua posição. E pronto. Exatamente. E isso, com certeza, diminui essa demanda, porque é aquilo de antes, né? Eu espero que o outro faça algo para que daí então eu seja feliz. Eu espero que o outro mude para que então eu seja feliz. E a gente, a vida passa. E quando você atenta, você já está com 70, 80 anos, esperando ainda que o outro olhe a vida pelos seus olhos, ou que o outro, às vezes, te diga algo que você queria ter escutado, e a vida passou. E o tempo passa, e muitas vezes as coisas que você queria ter vivido, você não viveu, as coisas que você queria ter buscado, você não foi, porque você ficou presa num movimento de espera. Então, assumir a responsabilidade é sobre isso. É sobre também olhar com esse olhar amoroso para o outro, não de que você tem que idolatrar ou concordar, mas de que você tem que também perceber o que atua ali. E a gente passa por um processo, não é fácil você se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E muita gente passa uma vida brigando, batendo em todo mundo, porque não consegue olhar pela ótica da outra pessoa. E aí realmente vai trazer esse tema pra gente e falar, eu não consigo ser feliz. E ponto. E enquanto a Exato. gente não se abre para se moldar, isso não vai acontecer. Então, o convite sempre é olhar para dentro. A gente sempre começa qualquer processo de transformação conosco. Nunca é pelo E, outro, Dan, com o outro. e Dani, uma coisa muito, muito interessante nessa fala sua aí que me deu, que eu lembrei, né? Na verdade, foi um insight que eu lembrei que eu passei por isso. E algumas mentoradas minhas também chegam com essa questão de tipo, a gente fazer uma leitura nossa, mas quando a gente vai para o processo de autoconhecimento, a gente vê que a gente não é aquilo que a gente imaginava que a gente fosse. Cara, e isso é assim, é o cair em si mesmo, né? Diz É que é a a melhor queda que ficha. tem, é cair em si. Tipo assim, você se imaginar de uma maneira e que você atuou daquela maneira a vida inteira, mas quando você se permite tirar essa casca e olhar para dentro, para a essência, Uhum. o que tem aqui dentro que faz com que você atue dessa maneira, aí você fala, nossa, é verdade. A origem de eu ser assim, do jeito que eu achei que eu fosse, é justamente o inverso, né? Muitas vezes o machão, o fortão, o valentão é alguém que só quer carinho, é alguém que só quer atenção, só quer ser ouvido, visto, validado. E aí a gente vai, né, temperamentos afora. Mas Exato. isso é muito bacana porque eu passei por isso no meu processo de autoconhecimento. Quando eu fui buscar me entender e ver as minhas questões e ver a minha vida, né, pela luz do autoconhecimento, eu falei, nossa, eu pensei que eu fosse outra pessoa. E não, não, querida, não mesmo. E aí isso é muito bacana, porque nos permite trabalhar nesse processo. E, de fato, fazer da origem de hoje, porque cada dia que nasce é uma origem, fazer da origem de hoje aquilo que eu quero me transformar, Exato. E, é, né? e eu acho que para fechar, Ângela, eu quero dar uma frase de presente para o pessoal. A gente até conversou sobre ela. E é uma frase, gente, que quando eu escutei me impactou muito. Que é a frase que o Bert Hellinger, que é o pai das constelações, fala, que só o imperfeito pode continuar. Aquilo que é perfeito já morreu. Só o perfeito pode, né? Enfim, o perfeito está acabado, só o imperfeito pode ser modificado e pode ser continuado e pode ser trabalhado. Isso somos nós. A gente também fala, eu quero ser perfeito. O perfeito já morreu, Uhum. acabou. Então, quando eu ouvi essa frase, ela me tocou muito profundamente, porque é isso. É esse autotrabalho, é essa busca que a gente faz diariamente, esses ajustes, né, Ângela? Enfim, todo esse trabalho que nos leva, então, e a gente caminha com a felicidade, não buscando ela, mas eu vejo muito Exato. caminhar com a felicidade. Então, deixo assim essa mensagem para vocês hoje, pessoal, e é um tema que muito gostoso de falar, né, Ângela? Gostei bastante dessa nossa escolha aí, é um tema super, Foi ótimo. ele é leve e ao mesmo tempo ele é muito profundo, né? E Dani, e aí você concluindo aí com a felicidade, a gente entender também que a impermanência da felicidade
justamente pela impermanência da felicidade, é que nós somos felizes várias vezes ao dia. Nós não temos dias completamente felizes, mas nós somos felizes várias vezes ao dia. Tipo assim, de repente, um segundinho ali, pá, que alegria, e depois você volta, nananã, e de repente, pá. Tipo assim, é uma coisa de sair do trabalho e entrar no carro, poxa, que legal, tô feliz, tô indo para casa. Pronto, acabou, chegou em casa. Pode ter mudado, né, o pensamento, mas tipo assim, aí você tá lá na sua casa de novo, tirou o sapato, tirou a roupa, pôs o pé, ai, que bom tá aqui. E aí vai fazer comida, aí vai tomar banho. Nossa, que delícia, esse banho, queria ficar aqui mais. Então, né, a impermanência da felicidade é que faz com que a gente seja que a gente seja feliz várias vezes no mesmo dia. E eu lembrei de outra, eu tô só as frases hoje, Ângela. Eu lembrei de outra frase que eu tenho quase certeza que é Mário Quintana ou Drummond. Manda bala, Não vou manda me bala. lembrar do pai, mas que a felicidade se acha em momentos de descuido ou horinhas de descuido. E é isso. Perfeitamente. E Eu é isso, concordo gente. muito. E é tão linda, né? Quando a gente percebe que a gente pode ser feliz com as grandes e pequenas coisas, com o dia de pompa e circunstância, mas também por estar, sei lá, tomando uma bebida que você gosta, um café gostoso com uma amiga. Então, a gente segue olhando para a vida dessa forma com muito mais leveza. Então, fechando o dia, o nosso encontro de hoje, fique atento para o desatento. Fique atento para aquilo Boa. que não é muito seu foco, que você não busca muito. Fique atento para tipo assim, opa, tá leve agora, tá gostoso. Fica atento para o desatento. Dani, vamos marcar o nosso café. Que bom te Boa. ver. Que bom que vocês estão aí do outro lado. Se vocês quiserem deixar feedback aqui para a gente também, vai ser ótimo. Sugestão de tema, a gente está aqui para É, isso, para trocar, porque a troca enriquece todo mundo. Muito obrigada, exatamente. gente. Muito obrigada Gente, e até o próximo encontro. até o próximo vídeo. Por favor, sigam, se inscrevam no canal, né? Isso é muito importante para a gente, dá força para a gente continuar. E, por favor, também comentem o que acharam, se gostaram. Achei fantástica a ideia de sugerir temas, a gente está super aberta para isso, né, Ângela? E Isso. beijo para vocês, ó, maravilhoso. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.